Amém? Bem forte para Jesus, palmas. Aleluia! Aleluia! Deus é bom! E em todo o tempo. Saúde a igreja na bendita paz do Senhor, amém? Estamos tristes? Não? Não, mas conseguimos ver a diferença. Amém? Toma o seu assento, por gentileza. Conseguimos notar a diferença. A semana passada vimos um mover grande. Essa semana está seco. Está seco? Está seco? Então precisamos perceber o silêncio de Deus. Amém? Ele é soberano e Ele é bom. Jovens, como é que se sentem depois do retiro? Uns devem estar a dizer que não valeu a pena, né? Porque voltaram a fazer as mesmas coisas. Quem está arrependido? Quem está a dizer? Quem está com remorso? Quem está a dizer assim, meu pai, eu que já estou a vir de um retiro, cometi mais. Deus perdoa? Deus perdoa? Ele perdoa, né? Então nós condenamos muito. Quem está participando da cruzada? Amém? Foi uma bênção? Uma bênção, não é? Amém? Veio levantar a nossa fé. Aquilo que já temos acompanhado, temos escutado. É mais uma semente que o evangelista Randy Robert e a sua equipa colocaram em nós. É mais uma semente, assim como as outras sementes que temos recebido aqui. Aleluia! Mas a diferença, conforme o pastor pregou, a diferença da semente, quando é colocada, depende do lugar, não é? Onde a semente foi colocada e depende de como nós lidamos com essa semente. Então nós aprendemos que essa semente, se for colocada à beira da estrada, vem os pássaros e vão fazer o quê? E também aprendemos que essa semente, se não tiver uma raiz funda, vem o sol, ela se queima com a temperatura, não é assim? E também aprendemos que às vezes a semente pode ser colocada num bom solo, mas se houver espinhos, esses espinhos vão fazer o quê? Sufocar a semente. E também aprendemos que quando a semente está em bom solo, essa realmente vai dar resultados. Aleluia. Então tudo o que estamos a receber aqui, tudo o que estamos a receber na cruzada, depende de como nós vamos regar essa semente. Amém? Depende de como nós vamos tratar essa semente. Aleluia. 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 Ano dá? Quem está a dar frutos? Quem está a ver os frutos? Estamos a ver? Estamos a ver? Então terminamos o mês que falamos da autoavaliação que é? Espiritual. Falamos da autoavaliação espiritual. Terminou o mês. Como é que nos podemos avaliar? Positivamente ou negativamente? Positivamente. Mas é preciso ter muito cuidado e perceber na verdade o que é a autoavaliação. Porque a autoavaliação pode fazer fugir da igreja também. A autoavaliação pode fazer afastar-se de quem? De Deus. Então precisamos ver no lado positivo. Por quanto estás a fazer uma autoavaliação, de certeza que você vai comparar as coisas positivas e as coisas negativas. Então se você focar muito naquilo que é o negativo e não em Deus, então você vai ter aquele sentimento que na verdade eu não valo a pena para Deus. Você vai ter aquele sentimento que não, se calhar eu já não tenho esperança onde? Em Deus. Mas na verdade a autoavaliação é para nos aproximar a Deus e ver onde falhamos, para que possamos andar com quem? Com Deus. Amém? Ontem o pastor mandou mensagem, disse, pode preparar uma mensagem. Disse, a essa hora a mensagem. Mas a mensagem não vem do homem, vem de quem? De Deus. O homem se encarrega em preparar.
Mas, na verdade, a mensagem de ontem na cruzada ajudou muito. Por quê? Porque é uma mensagem que nós já pregamos aqui, é uma mensagem que nós já ouvimos aqui. E ele veio levantar a nossa fé. Ele veio nos mostrar que Deus não olha para os nossos erros. E o evangelista falava de Zaqueu. Amém? O evangelista, o Randy, ele tem um ministério que chamamos, o ministério é Radical Walking. Uma caminhada radical. Quando alguém é radical é aquela pessoa que acredita naquilo e não muda. Amém? Então ele acredita em Cristo. Se vier alguém dizer assim, não, Cristo não faz, Cristo, ele não quer saber, ele só sabe que Cristo faz. Então ele tem um ministério que chama Radical Walking, caminhada radical, quer dizer, ele é radical naquilo que acredita. Então ontem nós vimos, já falamos de Zaqueu, eu mencionei numa das pregações que enquanto Zaqueu subia para ver Cristo, Cristo mandava descer para ter intimidade com quem? Com ele. E nós vimos que ele considerava-se alguém que não era digno. Amém? Ele considerava-se alguém que não era digno. E não esperava que Cristo Jesus fosse até a sua casa. Nós vimos que a presença de Cristo mudou a sua vida. Nós vimos que ele roubava o povo. E ele decidiu devolver aquilo que ele roubou. Por causa de quê? Da presença de Cristo. Aleluia. Então nós vimos, e eu fui refletindo, que verdadeiramente Deus é aquele que está aberto. Deus é aquele que se compadece. Amém? Deus é aquele que não pensa nele, mas pensa em quem? Em nós. Ele quer nos ver salvos. Mas mesmo assim nós continuamos a carregar os nossos erros. Mesmo assim nós continuamos a olhar para nós e dizer que nós não somos dignos. Amém? E ele ontem contou uma história de um jovem que trabalhava num restaurante, cozinhava, e ele disse que esse jovem roubou um frango, não é assim que ele disse? O jovem roubou um frango, foi à sua casa, e ele disse assim, não, frango roubado tem outro gosto. Ele cozinhou e comeu, não é? Mas vimos que, quando ele regressou, havia um velho, um colega, que lhe pediu para trabalhar horas extras depois dele deixar de trabalhar, depois dele largar, não é? E ele disse ao velho que eu não posso fazer isso. O velho disse, estás a ver o frango que roubaste? Eu vi. E o jovem pensou que ninguém o quê? O viu. E o velho disse, olha, vais ter que trabalhar hora extra, porque senão vou falar no chefe que você roubou o frango. No dia seguinte o velho apareceu outra vez e pediu ao jovem. Disse, não, hoje tens que trabalhar. O jovem disse, hoje eu não aceito. Mas ele disse, lembra do quê? Do frango. Senão vou falar o quê? No chefe. Lembra de quem? Do frango. Senão vou falar com o chefe. E ele disse que essa história continuou por muito tempo. Com muito tempo, a chantagem. Até que um dia ele decidiu, vou falar com o chefe e acabar com essa história, porque eu já não aguento mais. E ele, quando foi ter com o chefe, explicou a situação que roubou o frango. O chefe disse, não, eu já sabia, não é? Eu sei disso há muito tempo. E ele ficou admirado. O chefe disse, não, eu queria ver até que ponto você seria refém de quem? Do velho. Assim está a acontecer com muita gente. Amém? Está a acontecer com quem? Então hoje vamos falar das nossas falhas. Nós vamos falar que as nossas falhas não devem significar o fim. As nossas falhas não significam o fim. Aleluia. Assim vimos como esse jovem, ele chegou a um ponto de saturação. Ele estava nas mãos de quem? De Satanás. Ele estava preso. E muitos de nós nos sentimos presos pelos nossos erros. Então hoje não vamos ver que os nossos erros constituem o preço que nós pagamos nessa vida. Os nossos erros constituem o quê? O preço que nós pagamos
Mas o preço que nós pagamos, por quê? Ou quando? Quando nós não usamos os nossos erros para ir para frente. Por quê? Porque se nós não percebermos que existe um Deus que nós devemos contactar, que nós devemos falar dos nossos erros, então nós ficamos presos. Amém? Ficamos numa cadeia. Nós ficamos presos, ficamos acorrentados. Porque é exatamente os nossos erros que o mundo das trevas usa para nos manter presos. Em todos os momentos, eles vão nos lembrando, o diabo vai nos lembrando que você falhou, você cometeu, você fez a escolha errada. E nós ficamos... Vai ser um problema procurar, né? Não lemos muito Miqueias. Miqueias. Já encontramos? Procurem no Novo Testamento. Encontraram? Quem encontrou no Novo Testamento? A irmã encontrou no Novo Testamento. Quem? Encontraram no Novo Testamento? Onde é que encontraram Miqueias? Miqueias 7:8. No livro de Miqueias 7:8, quem encontrou? Então nós vamos ver aqui que Deus é aquele que nos dá outra oportunidade. Que Deus é aquele que usa os nossos erros para restaurar-nos. Aleluia. O que é que diz a palavra do Senhor em Miqueias? Miqueias 7:8, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Diga, eu me levantarei. Eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós já estamos a ver aqui. Que mesmo que eu cair, eu vou fazer o quê? Há uma outra versão. Quem tem uma outra versão? Há uma outra versão, eu tenho aqui. Se diz a palavra do Senhor. Inimigos, não zombem de nós. De facto caímos. De facto fizemos o quê? Caímos. Mas ficaremos novamente de pé. É o que eu dizia. Quando você cai, o que é que você faz? Você permanece aonde caiu? Ou deve se levantar? Ele reconheceu que nós caímos, mas tomamos uma atitude de fazer o quê? De nos levantarmos. Aleluia. Ele diz: inimigos, não zombem de nós. De facto está a dizer que eu confirmo. De facto está a dizer que é verdade. De facto está a dizer, eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço que eu caí. Eu reconheço que fiz uma má escolha. Eu reconheço que me prostituí. Eu reconheço que me droguei. Eu reconheço que não andei nos caminhos do Senhor. De facto está a dizer que está consumado, que tudo que eu fiz foi errado. Escolhi mal, andei mal, tomei as más decisões. De facto está a dizer que é verdade aquilo que eu fiz, que é verdade o meu passado. Mas ele está a dizer que eu faço o quê? Levantarei. Aleluia. Eu levantarei. O mundo vai te condenar. Amém. Inimigos, não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão. Ele está a dizer que agora a minha vida não é como eu queria que fosse. Não é? Ele está a dizer que nesse momento eu me encontro num momento de fraqueza. Eu estou na indecisão.
Eu estou na escuridão. Eu não consigo ver a luz. Eu não consigo ver o meu futuro. Eu não consigo perceber o que é que vai acontecer comigo. Eu não consigo perceber o que é que eu vou comer. Eu não sei o que é que eu vou vestir. Eu não sei como é que os meus filhos vão estudar. Ele está a dizer que eu não tenho uma decisão, que eu não estou a ver o futuro claro. Ele está a dizer que eu estou na escuridão. Amém? Mas ali vem o mas. Ele diz, mas o Senhor será a nossa luz. Quem está percebendo? O Senhor será o quê? Todos nós cometemos erro. Pergunta ao teu vizinho, o que é que você faz? A resposta está aqui. Pergunta, o que é que você faz? Sabe o que é que muitos fazem? Afastam-se das pessoas, fogem da igreja, deixam de consultar, se isolam e entram na depressão por causa dos erros. Mas aqui a palavra está a dizer que nós falhamos, mas fizemos o quê? Fizemos o quê? O que é que você faz quando você cai? Nós fizemos o quê? Nos levantamos. Provérbios 24. Quem está a perceber, diga amém. Vai continuar triste? Vai continuar a buscar o passado? Vai continuar embaixo? De boca para fora ou mesmo de verdade? A semente. Amém? Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16. A Bíblia diz assim, quem achou? Amém? Provérbios 24, 16 diz assim. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Quem achou? Mas a desgraça acaba com as mãos. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta. Que sempre faz o quê? Sempre faz o quê? Honesto quem é? Na verdade, o ponto não é cair muitas vezes, mas o ponto é você reconhecer e continuar a acreditar e continuar a caminhar. O ponto, o justo, ele chama justo aquele que acredita que Deus ainda lhe dá uma chance. Aquele que acredita que, embora os seus erros, ele tem um Pai que está disposto a lhe receber. Amém? Ele diz que ele cai, mas faz o quê? Ele cai e faz o quê? Ele cai e faz o quê? Ele levanta. A outra versão diz, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Tornará a quê? A erguer-se. Por que é que nós continuamos a colocar um ponto final, onde Deus colocou o quê? Vírgula. Amém? Nós vamos ver a história de Pedro. Aleluia. Eu vou buscar a história de Pedro em Marcos 16. Pergunta ao teu vizinho, o que é que você faz? Ele pergunta, o que é que você faz quando você cai? Encontramos, não é? A resposta estava ali. Você vai perceber comigo que o mundo vai te condenar. No livro de Marcos 16, Marcos 16, 7. Quem achou? 16, 7. Eu vou pedir que alguém possa ler por nós. Marcos 16, 7. Marcos. Quem achou? Quem pode ler? Pode ler por nós?
Você vai perceber uma história que se calhar você já leu muitas vezes. Amém? Amém. Obrigado, minha mãe. Se calhar nós lemos, mas vamos perceber uma coisa. Ele está a dizer assim: vão e digam aos discípulos dele. Vão e digam aos discípulos. Não, diga comigo dele. Vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos. Nós às vezes lemos e não percebemos, não vamos ao fundo. Vão e digam aos discípulos. E a quem? Vão e digam aos discípulos de Cristo. E a quem? Pedro era quem? Por que não disse digam aos discípulos, mas digam aos discípulos dele e a quem? Por quê? Por que separaram Pedro? E eu vou te dizer. Pedro havia negado a quem? A Jesus. Pedro havia cometido. Pedro havia falhado. Amém? Então, Deus vem nos mostrar, propositadamente, que Ele aceitou os seus discípulos que foram fiéis, mas também Ele veio mostrar aqueles críticos que, embora Pedro tenha falhado, ainda é meu. Amém? Porque a Bíblia diz, vão, o anjo diz assim, digam aos discípulos de Cristo e a Pedro. Pedro é aquele que cortou o quê? A orelha. Deus mostrou aos críticos que, embora os erros de Pedro, que embora as falhas de Pedro, ele tenha se afastado de mim, Pedro ainda é. Deus vem nos mostrar que Ele é o Deus que perdoa. Amém? No dia de Pentecostes, quem se levantou para falar? Quem se levantou para falar? Ele disse, tu és Pedro e... Sobre o quê? Quem se levantou? Pedro. Amém? A Bíblia diz o quê? Passava e a sombra dele fazia o quê? Alguém que negou a quem? A Jesus. Então você perceba, ele separa, ele diz, digam aos discípulos dele e também Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava embaixo. Ele particularizou Pedro. Ele sabia que Pedro não estava bem. Não estava bem. Mas ele deu ousadia grande a quem? Pedro. Amém? A Bíblia diz que eles iam orando. Eles encontraram um mendigo na porta. E eles disseram que quem estava com Pedro quando iam orar no livro de Atos, diga. Quem? João. E ele disse assim, não temos ouro e não temos prata. Ouça, não temos ouro e nem tenho. E ele disse assim, mas o que eu tenho? Mas o quê? Que eu tenho. Ele não disse, mas nós temos, ou ele dizia assim, aquilo que nós... Não. Aquilo que eu, em nome do Senhor Jesus, faz o quê? E onde é que estão os erros dele? Onde é que estão os erros de quem? Alguém que negou a Cristo. Deus o restaurou. Deus o resgatou. Aleluia. O pecado está ali? Sim, está. O pecado está atrás de nós? Está. Falhamos? Falhamos.
Mas os nossos erros não devem ser considerados o fim da nossa vida. Olha para Pedro. Sabes o que é negar o Senhor que esteve contigo? E mesmo assim Jesus se compadece. Amém? A Bíblia fala do jovem Eutico. Não sei quem lembra. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, já era muito tarde. Amém? No livro de Atos 20, 9 a 10, diz que enquanto Pedro e Paulo pregava, enquanto o apóstolo Paulo estava a pregar, esse jovem, ele estava na janela, estava com um pé fora e outro pé dentro. Um pé estava na igreja, o outro pé estava aqui? Fora. Indecisão. Ora estamos na igreja, ora estamos fora. Ora estamos com Deus, ora estamos no mundo. A Bíblia diz que a posição em que ele se encontrava, uma parte fora da igreja e a outra parte dentro da igreja, ele apanhou sono. Amém? E fez o quê? Caiu e morreu. Quem conhece essa história? Quem conhece? Quem já ouviu falar dessa história? Quem conhece a história, a igreja? Quem conhece? Amém? Esse jovem estava com um pé na igreja, o outro pé fora da igreja. Enquanto Paulo pregava, ele teve sono, indecisão. Acabamos por nos matar quando não estamos no lugar correto. Quando nós estamos com um pé fora, um pé dentro, nós fizemos o quê? Tudo dorme. A nossa vida não avança. A Bíblia diz que ele caiu. Quando caiu, o jovem morreu. A Bíblia diz que Paulo deixou de quê? De pregar e desceu. Amém. Tornou a viver, reviveu. Amém. Paulo poderia dizer assim, não. Ele como não estava nem na igreja, não estava 100% na igreja e morreu, a culpa é de quem? É dele. De certeza que as pessoas condenaram, de certeza que as pessoas disseram, esse é aquele jovem indeciso, esse é aquele jovem que ora está na igreja, ora está fora. Mas Paulo desceu e deu vida. Amém? Desceu e deu vida. Aleluia. Você vai ver comigo.